Tema de hoje: os filhos de Israel no deserto. Números capítulo 33, versículo 1 a seguir, que diz bem assim: essas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todo o Egito, os egípcios. Meus queridos irmãos, quando nós falamos sobre os filhos de Israel, nós encontramos algo interessante sobre a história de Israel no Egito e a peregrinação de Israel. Quando falamos de Israel, a história do Egito, ela tem visto nascer e desvanecer as mais gloriosas metrópoles que um dia foram o coração de um poderoso império. Quando falamos de Israel no Egito, nós falamos das grandes capitais dos faraós, capitais tipo Tebas, Mênfis, capitais tipo Havarias. Quando falamos de Israel no Egito, essa nação paulatinamente descoberta, mas nós vemos que houve uma cidade que resistiu aos arqueólogos até bem próximo do século 20. Que cidade foi essa, pastor? A cidade de Ramsés. A cidade de Ramsés. Ramsés II foi um dos mais apaixonados construtores que o Egito antigo já viu, como demonstra seus grandes templos em Abu Simbel. Seu maior orgulho era a capital que o mesmo havia mandado construir e colocou nela ali o seu nome, o nome de Pi-Ramsés. E segundo os escritores mais antigos, essa cidade, ela se encontrava, olha só que interessante, ela se encontrava ali no braço mais oriental do delta do Nilo, mas jamais havia sido encontrada essa cidade de Ramsés. E a razão é que o braço do Nilo, ele vinha mudando e vem mudando o curso com o passar do tempo, né? Já que todos sabem que o Nilo, ele transporta uma grande quantidade ali de sedimentos que acabam temporariamente, né, mudando ali o leito
o leito do rio Nilo. Mas falando de Ramsés, nós temos algo interessante a respeito dessa cidade, no contexto do povo de Israel. A Bíblia fala em Números 33, que nós lemos aqui, versículo 1 até o 3, que o povo de Israel, eles partiram, pois, de Ramsés, no primeiro mês, do dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão. Essa alta mão significa a mão de Deus, aos olhos de todo o Egito, aos olhos de todos egípcios. Mas, pastor, o que significa haver estado em Ramsés? Ou o que significa haver estado em Pi-Ramsés, cidade do faraó? Nós vemos aqui que nós não estamos apenas estudando o passado, mas através da história do passado, nós estamos aqui desnudando a nossa própria experiência com Deus. Basta apenas 2 instantes se encontrarem na história. E às vezes, meus queridos irmãos, quando não temos consciência do lugar onde nos encontramos, também não temos consciência do lugar aonde estamos indo. E às vezes sair de Ramsés, para nós, ele representa a nossa saída do mundo, a nossa liberdade. Sair de Ramsés, ele representa para nós a nossa jornada com Deus a uma terra prometida, que apesar da nossa liberdade, haveremos de continuar lutando. Não é só porque nós saímos de Ramsés, o povo saiu de Ramsés, é que não teremos que lutar, não teremos que continuar lutando, não teremos que continuar enfrentando inimigos pelo caminho. Mas não debaixo mais do jugo de Ramsés, não debaixo mais do jugo do Egito, mas agora junto com Deus, nosso Senhor. Em Números capítulo 33, versículo 1, a Bíblia diz: estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. Pastor, presta atenção, meus queridos irmãos, no que a palavra de Deus nos ensina aqui nesse estudo. Nós queremos sair. O povo de Israel queria sair. Mas presta atenção nesta palavra-chave, chamada sair. Queremos sair. E é muito importante, meus queridos irmãos, é muito importante que saiamos. Mas nós devemos entender uma coisa: de onde saímos e de que situação estamos desejando sair. Na maioria das vezes não temos consciência o bastante para sabermos onde nós estávamos.
Na maioria das vezes não temos consciência para saber de onde e por esta razão, para onde nós queremos ir. Na maioria das vezes nós não temos consciência o bastante para sabermos o porquê temos que sair. Meus queridos irmãos, os amados irmãos que estão aí nos acompanhando, nos ouvindo, Israel, ele saiu daqui, saiu dali, saiu de várias partes. Israel estava sempre saindo de algum lugar. E se nós desejamos avançar, nós necessitamos estar sempre saindo. Só descobriremos se estamos avançando quando verdadeiramente estivermos saindo. A Bíblia diz: põe-te em pé, que eu falarei contigo. A Bíblia diz: esforça-te, que eu te ajudarei. Agora, quando falamos de sair do Egito, o povo de Israel, ele estava saindo de onde, pastor? O povo de Israel estava saindo do formalismo. O povo de Israel estava saindo, quem sabe, do formalismo religioso. Nos nossos dias nós precisamos sair das quatro paredes, sair do falso engano, sair do carisma populista, que poderá nos levar ao limbo para o inferno, para conquistarmos aquilo que havíamos perdido. Há muito tempo nós precisamos sair. Aquilo que ficou no início da nossa trajetória, aquilo que ficou no início da nossa jornada de fé, quando ele evangelizar era nossa prioridade, quando falar do amor de Deus era tudo para nós, que contávamos os dias na esperança que o domingo chegasse, ou o sábado, né? Quando chegava o sábado, nós íamos na igreja eufórico, esperando que aquela fosse a noite mais curta do que as outras. Por quê? Porque domingo era o dia de nós irmos à casa do Senhor. Era tão gostoso, pastor. Era tão gostoso naquele tempo participar da escola dominical. Nós íamos no domingo para a escola dominical de manhã, voltávamos para casa correndo para tomar banho. Isso quando dava tempo de tomar banho. Saíamos novamente para a igreja, onde recebíamos o manjar dos céus daquela noite. E só saíamos da igreja após a bênção apostólica. Mas por que tudo isso, pastor? É só porque tínhamos que regressar para casa. Regressávamos como aquele eunuco estava regressando, voltando, comentando a palavra do Senhor, anelante de encontrar um evangelista pelo caminho que pudesse falar mais de Jesus para ele. Muitas das vezes, meus queridos irmãos, nós queremos avançar, muitas das vezes queremos conquistar, mas quando a ordem é sair, quem diz que nós queremos sair? Queremos ser abençoados, queremos prosperar,
queremos despertar, queremos crescer no ministério, queremos ser usado por Deus, queremos. Mas quando a ordem é sair, quem diz que queremos? Estamos sofrendo, amassando barro e Ramsés, mas não queremos abrir mão das comidas e da vida miserável do Egito. No livro de Números, capítulo 11, versículo 5, acompanha com nós na Bíblia aí. Livro de Números, capítulo 11, versículo 5, a Bíblia diz bem assim: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, dos porros e das cebolas e dos alhos. Olha a lista de comida que eles desejavam quando estavam diante de Deus no deserto. Pastor, essa lista de comida, se os irmãos prestarem bem atenção, não era comida, era condimentos. Seu alento não é dos mais agradáveis. Alguém diz que comer uma maçã por dia mantém o doutor afastado, né? Mas se você comer uma cebola por dia, você vai manter todo mundo afastado de você. E meus queridos irmãos, você que está acompanhando, o povo de Israel, eles desejavam voltar a comer esse tipo de alimento. Esse tipo de alimento é o que o mundo come. Não satisfaz a fome. Por que não satisfaz a fome, meus queridos irmãos? Porque é condimento. O povo se lembrou do que eles comiam no Egito e começaram a murmurar. O dono da vida, Deus de Israel, ele havia removido o seu povo da escravidão, porém os hebreus negligenciaram. Eles negligenciaram em deletar os arquivos e informações do tipo de comida do império mumificado de uma memória. A memória deles. Eles estavam no deserto. A Bíblia diz em Números capítulo 11, versículo 6. A Bíblia fala bem assim: mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. O povo de Israel reclamavam, dizendo que não havia nada para comer, a não ser o maná. Pastor, Números capítulo 11, versículo 7, acompanha na Bíblia aí, você que está com a Bíblia aberta. Diz bem assim, ó: e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de bidélio. Nós podemos imaginar como Deus, o arquiteto da vida, se sentia diante de tanta ingratidão desse povo. O maná não era uma comida monótona, meus queridos, mas o povo não queria comer. E esse surto desejo de comer cebola do povo de Israel, esse surto do povo querer comer alho e outras iguarias, era na verdade um fenômeno psicológico comum entre as pessoas.
acredito que em algum dia eu e você já tivemos saudades de querer comer ou voltar a comer cebola. Isso na verdade é uma doença. Mas o que é, pastor? Explica para mim nesse estudo o que é sentir saudade das cebolas egípcias. Eu já explico para os amados. Você que está ouvindo aí esse estudo, o Egito, meus queridos irmãos, é o passado, é as cebolas, são as desculpas ou as transferências que se faz quando o futuro se faz presente e contra as nossas expectativas ou vontades. Isso nada é mais do que a falta de senso de realidade. Por quê? Porque as cebolas do Egito são qualquer coisa que no passado foi horrível e hoje, por doença, torna-se para nós o que nunca foi, nem será algo de bom para as nossas vidas. Infelizmente, meus queridos, nos dias atuais, muita gente está desprezando o maná celestial, trocando a liberdade que antes não tinham e desejando voltar a comer as cebolas debaixo da escravidão do Egito. Estamos trocando o maná de Deus pela cebola do Egito. Vivemos em uma época, queridos, em que muitas igrejas não querem mais a liberdade que Deus tem para oferecer. Estão pejorativamente saturados de receber um alimento fresquinho e saudável, que muitas das vezes Deus, o autor da criação, tem nos enviado todos os dias. Vivemos em dias em que as pessoas estão saturadas da palavra de Deus. Vivemos em dias em que as pessoas estão saturadas da igreja. Vivemos um dia em que as pessoas estão saturadas de oração, saturadas de milagres. E Deus, o grande eu sou, Ele realizava milagres constantemente no meio dos filhos de Israel lá no deserto. Mas os milagres, eles se tornaram tão comuns no meio do povo, que eles sentiram saudades de quê, pastor? Das cebolas do Egito. Os hebreus, eles estavam desenvolvendo coletivamente a síndrome do deserto. E para isso ambicionavam impacientemente a fazer o quê? A regressar ao Egito. Regressar em busca de proteção. Mas eles tinham proteção lá no deserto. Mas regressar em busca de alimento. Mas eles tinham alimento no deserto. Meu querido irmão, minha querida irmã que está nos ouvindo nesta live, que o maná de Deus, que o maná do protetor da nossa alma, em nossa vida, não venha te enfastiar, que nós possamos ser gratos pela nossa liberdade, que nós possamos ser gratos e glorificarmos a Deus todos os dias, por tudo que Ele tem feito por nós. Pastor, a Bíblia conta, lá no livro de Jó, versículo 29, acompanha conosco, Jó, do capítulo 29, versículo 1 até o 5, a Bíblia diz aqui, quando Jó estava passando
pela prova. Nós vemos Jó capítulo 29, versículos 1 a 5, diz bem assim, ó: e prosseguindo Jó, em sua parábola disse: a quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Quando nós encontramos Jó lembrando, nós vamos ver também Pedro em João capítulo 21, versículo 3. João capítulo 21, versículo 3, a Bíblia diz que Pedro, ele disse bem assim, ó: disse-me Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Estamos falando de pessoas que desejaram voltar, e a saudade, meus queridos irmãos, vulnera nosso sentimento, e se ela nos dominar, então pode impedir o quê? O plano de Deus em nossas vidas. Deus tinha um plano na vida de Jó, e o plano na vida de Jó era ele passar por aquela prova. Deus tinha um plano na vida de Pedro, mas Pedro, na hora da prova, Pedro, na hora do desânimo, Pedro se lembrou de quando ele era um pescador, e foi invadido por imagem de sentimento, de que uma vontade ali, de voltar a experimentar tudo de novo. E a saudade, então ela havia ganhado a batalha na vida de Pedro. Ele não conseguiu vencer as recordações do passado. Pedro não somente ansiou recuar a seu antigo ofício de pescador, mas ele similarmente, junto com ele, arrastou seus companheiros. Ele contaminou os seus companheiros, ao passo de que a recordação, nostalgia, é manifestada às demais pessoas também, e são afetadas. A Bíblia fala em João capítulo 21, versículo 3, que os discípulos disseram: nós também vamos contigo. Nós também vamos contigo. Quando você tem vontade de voltar, quando você sente desânimo e voltar a querer comer a cebola, querer comer o alho de volta do Egito, você precisa saber que essa saudade, ela é contagiosa, e nós precisamos ter cuidado com quem acostumamos andar. A advertência de Jesus é não nos facultarmos governar pelo passado. Vejamos que o exemplo de Jesus ali em Lucas capítulo 9, versículo 62, a Bíblia diz: e Jesus disse-lhe: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus queridos irmãos, como é que Jesus enfrentou a nostalgia,
A Bíblia fala em João capítulo 17, versículo 5, Jesus dizendo bem assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, ele recordava do seu passado com glória. Jesus, ele recordava do seu passado com gozo. Jesus, ele recordava do seu passado com alegria e expectativa. Jesus, ele não recordava do seu passado com esmorecimento. Os sentimentos, meus amados irmãos, nostálgicos foram resistidos por Jesus em oração. Foi resistido por Jesus em comunhão. Foi resistido por Jesus na presença do Pai. E sair do Egito significa sair de um sistema opressor. Queremos sair. Mas sair do que, pastor? Sair do Egito, sair do mundo, sair do sistema negativo, do qual fazíamos parte outrora. E se ficarmos a pensar que tínhamos apenas alguns pedacinhos, então estamos longe de entendermos o que significa sair de Ramsés. O que significa sair do Egito, meus amados irmãos? Sair do Egito significa, de fato, sair debaixo de uma dura escravidão, liderada pelo faraó, o faraó desse mundo exclusivista e egoísta. E nós precisamos compreender bem que o verdadeiro diagnóstico da condição humana está em Adão, para que logremos realmente entender o plano sentido do que significa sair. Números capítulo 33, versículo 2 diz: e escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandato do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Pastor, quando falamos de jornada, eu vejo algo interessante. Para que servem as jornadas? Para que servem as jornadas, pastor? As jornadas servem para nos tirar. As jornadas servem tão intensamente para nos tirar da opressão do mundo. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê de tantas jornadas em nossas vidas. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê, ou por qual razão Deus permite que passamos por tudo isso. Israel, ele teve 42 jornadas dentro de 40 anos no deserto. Quantas jornadas você tem enfrentado até agora na tua vida? Quanto tempo você está no deserto desta vida? Tenta refletir. Tenta refletir o quão calorosamente Deus te ama. Tenta refletir que Deus muitas das vezes tem permitido você passar por jornadas. Números capítulo 33, versículo 3, a Bíblia diz que o povo de Israel partiram de Ramsés, saíram com mão poderosa. E para que sejamos capazes de sair,
nós necessitamos da mão poderosa de Deus em nossa vida. Por mais forte que sejamos, por mais forte que seja o homem, por mais poderoso que seja o homem na face da terra, ele jamais conseguirá sair se somente confiar nas suas próprias forças. Ele ficará apenas patinando, sem sair do lugar. E nós necessitamos de Deus para sair do Egito. Necessitamos de Deus para sair da opressão do inimigo. O Salmo 23, versículo 5, a Bíblia diz que eles saíram diante dos olhos de todos os egípcios. Quando o salmista diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Está querendo se referir o povo do Egito. Eles viam Deus preparando mesas, fartura, mesas com muita fartura e proteção lá no deserto, diante do Egito. E o contexto dessa passagem nós encontramos em Números capítulo 33, versículo 3 e 4, aonde a Bíblia diz que enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado juízo também contra os seus deuses, partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés. Meus queridos, ele prepara uma mesa farta diante dos inimigos. Uma mesa farta diante dos inimigos. Agora nós vamos esquadrinhar um pouco mais, a fim de descortinar com mais brilho e transparência o tocante a Ramsés, lendo o livro de Êxodo. Mas lá no livro de Gênesis 46, versículo 26, a Bíblia, ela diz bem assim, ó: e todas as almas que vieram com Jacó do Egito, todas as almas que vieram com Jacó do Egito, que desceram dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Com todas foram 76 almas. 66 almas. Agora no Gênesis capítulo 46, versículo 27, a Bíblia diz bem assim, ó: e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Outro versículo que fala em Atos capítulo 7, versículo 14. Atos capítulo 7, versículo 14. Presta bem atenção, você que está aí assistindo esse estudo bíblico. Atos capítulo 7, versículo 14, diz bem assim, ó: e José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Pastor, então a pergunta é: quantas almas, quantas pessoas, afinal, vieram da família de Jacó? Quantas pessoas, afinal, vieram da família de Jacó? Que aqui nós vemos 3 versículos. Um versículo dizendo 66 pessoas. Gênesis 46, versículo 26, fala 66 pessoas que vieram ao Egito. Já Gênesis 46 e 27 fala 70 pessoas.
E Atos capítulo 7, versículo 14. Ali fala 75 pessoas. Irmãos, é bem fácil de entender essa passagem. Nesse versículo que fala das 70 pessoas, Gênesis 46, versículo 7. Gênesis 46, versículo 7. Acompanha lá com nós. Aqui fala: e os filhos, e seus filhos, suas filhas, com ele, as suas filhas e as filhas dos seus filhos, e toda a sua semente levou consigo do Egito. Gênesis 46, versículo 27. Fala de 70 pessoas. Aqui nós vemos os filhos, netos e bisnetos de Lia, que são 33 pessoas. Aqui nós vemos os dois netos, e Onã, que morreram na terra de Canaã. Aqui nós vemos os filhos, netos e bisnetos de Zilpa, que são 16 pessoas. Aqui nessas 70 pessoas nós vemos os filhos, netos e bisnetos de Raquel, que somam 14 pessoas. E os filhos e netos de Bila, que somam 7 pessoas. Então 70 pessoas da casa de Jacó. E nesta lista aqui de Gênesis 46 e 27 não inclui Diná, tá? Não inclui Diná. Então soma aí 33, 2 mais 16. Ali nós vamos ver um total de 70 pessoas. 33 mais 2 mais 16 mais 14 e mais 7. 70 pessoas. É o que está em Gênesis 46 e 27. Mas pastor, em Gênesis 46 e 26, Gênesis 46 e 26, ele fala de 66 pessoas que saíram dos lombos de Jacó. Aqui sim está incluindo Diná. Entendeu? Então nessa lista das 66 pessoas de Gênesis 46 e 26, não inclui José, seus filhos Manassés e Efraim, nem e nem Onã. Por quê? Porque e Onã já estavam mortos. Eles não entraram no Egito. Então seja 70 pessoas menos 5, que é José, Efraim, Manassés, e Onã, mais um, que é Diná, nós somamos ali 66 pessoas, que está em Gênesis 46 e 26. A soma está certa, nós só precisamos entender o contexto. Mas pastor, lá em Atos, nós encontramos 75 pessoas. Atos, capítulo 7, versículo 14, fala de 75 pessoas. Bom, é fácil entendermos. Entendeu? Porque a Septuaginta, ela diz 75 pessoas. Em Gênesis 46 e 27, aparece na Septuaginta que José teve 9 filhos. E diz que vieram da casa de Jacó para o Egito 75 almas. Então, olha só que interessante. O número total seria de 77 pessoas e não 75. Mas a razão é que e Onã já estavam mortos. Então, tira 2, totalizando 75 pessoas. E a versão mais usada pelos apóstolos foi a Septuaginta, e não o texto massorético. Por isso, a razão de estar registrado lá em Atos dos Apóstolos 75 pessoas.
Entendeu? Provavelmente o texto massorético deve ter sido citado ali pelos filhos, né, mais importantes ali, né, para a história de Jacó. Por quê? Manassés, Efraim foram considerados por Jacó como filhos legítimos e não apenas como netos. Gênesis 48, olha só, acompanha na Bíblia lá, Gênesis 48, versículo 5, diz bem assim, ó: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubens e Simão. Então nós vemos aqui que o que deixa associado que outros filhos de José posteriormente também nasceram no Egito, né? Mas o que aconteceu, meus queridos irmãos, após a morte de José? Após a morte de José, o que aconteceu? A Bíblia diz que todos os seus irmãos e toda aquela geração, entendeu? Os filhos de Israel, eles frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram muito e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu, a terra do Egito se encheu deles. E Êxodo capítulo 1, versículo 1 ao 8, a Bíblia diz: e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Não conhecera a José. Então agora nós vemos finalmente os filhos de Israel. Eles foram grandemente oprimidos pelos egípcios. Posteriormente à morte de José. E olha só o que Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 13 até o 16. A Bíblia fala bem assim, ó, 15, 13 ao 16. Deus disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e a vigilão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Pastor, agora eu vejo algo interessante. Abraão se questionou, quem sabe inúmeras vezes, sobre o espaço de tempo que necessitaria permanecer sendo estrangeiro na terra prometida. E se eventualmente ele conseguiria realizar o cumprimento das promessas de Deus. E esta revelação não deixou nenhum grau de dúvida de que, à medida de que ele continuasse vivendo, continuaria sendo peregrino, e o mesmo sucederia com suas 4 gerações de descendentes que haveria de vir a nascer. E nas palavras de Deus, registradas em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, nós encontramos que não é mencionado o nome da terra na qual eles teriam de peregrinar. Mas o seu cumprimento indica que se tratava tanto de Canaã como do Egito. Então, meus queridos irmãos, apesar
de não estar registrado, apesar de não estar registrada, com certeza Abraão teria recebido da parte de Deus o nome do local que futuramente conquistaria. Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 31, ali a Bíblia fala: e tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Ali nós entendemos que ele saiu para ir aonde? A terra de Canaã. Ou seja, ele tinha um destino certo. Ele tinha o nome da terra da promessa. Em Gênesis capítulo 12, versículo 5, também a Bíblia revela que Abraão sabia o nome da terra prometida. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 12, versículo 5, que e tomou Abraão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Arão, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então, visto que Canaã, emocionalmente, pertencia para o Egito, na área da economia, nos dias de Abraão, nos dias de Isaac, então também era dependente política, na época dos reis também. E Abraão tenha recebido talvez um segundo chamado para deixar a terra de sua família e se estabelecer na terra que Deus lhe indicasse. Agora eu tenho meus motivos, meus amados irmãos, para quê? Para cogitar que Abraão tenha estranhado muito em pensar que seus descendentes, acerca dos quais Deus havia feito maravilhosas promessas, eles tornar-se-iam escravos de um povo cujo em meio viveriam. E essa profecia se cumpriu. Essa profecia se cumpriu. Seu neto, nós vemos aqui, seu neto Jacó foi servo de Labão durante 20 anos. Gênesis 31, 41 nós encontramos. Também nós encontramos o seu bisneto sendo vendido como escravo, posteriormente colocado na prisão. Gênesis 39, versículo 1 até o 40. Capítulo 40, versículo 4. Nós vemos também depois, finalmente, todos os descendentes de Abraão foram escravizados no Egito. No livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Aqui nós vemos o cumprimento da promessa que Deus tinha falado para Abraão. E essa fase da história, meus queridos irmãos, de Israel, haveria de incluir servidão, haveria de incluir aflição, haveria de incluir perseguição. E é tão interessante que nós podemos ver o cumprimento dessa profecia em 4 gerações. Muitas das vezes a gente pensa, pastor, mas a perseguição do povo do Egito começou lá, com o pessoal lá no Egito. Não.
séculos. Eu quero compartilhar com os irmãos algo interessante. Nós vemos que Isaac, lá em Gênesis capítulo 21, versículo 9, abre a Bíblia lá, olha onde é que começou a perseguição do Egito. Gênesis capítulo 21, versículo 9, que diz bem assim, ó: e viu Sara que o filho da Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. O filho da escrava, o filho da Agar, o filho da egípcia, zombava de quem? De Isaac. Gálatas capítulo 4, versículo 29, olha o que a Bíblia diz ali. Gálatas 4, versículo 29, diz bem assim, ó: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Olha onde é que começou a perseguição do povo de Israel pelos egípcios. A segunda geração, Jacó, para salvar a sua própria vida, precisou fugir de Esaú. Gênesis 27, 41 a 43. E depois, ainda mais para frente, por vindouro do seu tio Labão, também continuou sendo perseguido. Depois nós vemos a perseguição continuando ainda, através do seu filho José, que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, e mais tarde justamente lançado na prisão. E agora, pastor, agora os filhos de Israel foram grandemente oprimidos pelos egípcios, depois da morte de José. E o que diz o livro de Êxodo? O que diz o livro de Êxodo? O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, olha só, Êxodo 12, 40 e 41, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Como nós podemos relacionar, meus amados irmãos? Como nós podemos relacionar esses 400 anos com os 430 anos de Êxodo capítulo 12, versículo 40 e 41? A Bíblia fala, Paulo diz aos Gálatas, que a lei foi promulgada no Sinai 430 anos depois do pacto entre Deus e Abraão. Então, se Paulo refere-se à primeira promessa feita a Abraão em Harã, de Gênesis 12, 1 a 3, aos 430 anos, começaram quando Abraão tinha 75 anos. Êxodo capítulo 12, versículo 4. Entendeu? Os 400 anos de aflição começaram 30 anos mais tarde, quando Abraão tinha 105 anos de idade. Isaac, seu filho, tinha 5 anos de idade. Gálatas capítulo 4, versículo 29, eu já li aqui. A Bíblia diz bem assim, ó: mas como estão então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Pastor, quem era gerado segundo a carne? Ismael, Abraão e Agar. Agar egípcia. Quem era gerado segundo o Espírito? Está se referindo a quem? Isaac, que era o filho da promessa. Então o tempo exato ali do chamado de Abraão até a entrada de Jacó no Egito foi de aproximadamente 215 anos. Entendeu? Então os 215 anos
Israel realmente viveram no Egito. Por essa razão, então, nós vemos os 430 anos de Êxodo 12 e 40 deve incluir a permanência de Israel em Canaã e também a sua permanência no Egito. Se vocês analisarem, meus amados irmãos, a Septuaginta, ela traduz Êxodo capítulo 12, versículo 40, diz bem assim, ó: e permaneceram, e a permanência dos filhos de Israel, e a permanência dos filhos de Israel. Êxodo capítulo 12, versículo 40, diz bem assim, ó: e a permanência dos filhos de Israel, enquanto eles moravam na terra do Egito e Canaã. Egito e Canaã foi de 430 anos. Meus queridos irmãos, 430 anos são a soma do povo de Israel em Canaã e no Egito, não só no Egito. Tá bom? Olha só que interessante, observando aqui uma tabela. Essa tabela nós entendemos melhor. Os 430 anos da dispensação de Abraão, de Êxodo 12 e 40, nós vemos aqui, ó: Isaac foi desmamado, Israel começa a sofrer maltrato e a ser oprimido pelos egípcios em Gênesis 21, 8 e 9. Entendeu? Aproximadamente 1891 a.C. Tá? 85 anos depois, os descendentes de Abraão viveram em Canaã. Os 400 anos de opressão e maltrato de Gênesis 15 e 13, nós vemos aqui agora. Jacó, ele entra no Egito quando teria 130 anos. Em Gênesis capítulo 47, versículo 1 a 12, nós vemos ali Jacó chegando no Egito, Faraó perguntando quantos anos ele tem, e ele diz 130 anos, poucos e maus. Então, aproximadamente 1706 antes de Cristo, 215 anos, os filhos de Israel vivem no Egito. A morada de Israel no Egito durante 215 anos. Então nós vemos que o Êxodo e a lei entregue a Israel através de Moisés, em Êxodo capítulo 3 e 10, é aproximadamente em 1491 antes de Cristo, tá? Então, pastor, durante 215 anos, enquanto Abraão, Isaac e Jacó viveram em liberdade, olha só que interessante, olha só que interessante. Durante 215 anos, enquanto Abraão, Isaac, Jacó viveram em liberdade, o povo hebreu, ele cresceu lentamente, entendeu? O povo hebreu, em 215 anos, eles chegaram aproximadamente a 70 pessoas, porque a Bíblia diz que entrou no Egito 70 pessoas. Agora nós vemos que depois, com a proximidade, entendeu? Depois, quando o povo chegou ao Egito, e aproximadamente o mesmo tempo de anos, 215 anos, mas esses 215 anos foi debaixo de uma cruel servidão. Israel se converteu em uma grande nação.
E esse aumento, meus queridos irmãos, esse aumento assombroso, ele foi baseado na promessa feita a Abraão. Entendeu? Ainda que às vezes a promessa de Deus parece lenta e distante, mas elas sempre serão seguras e verdadeiras. Nós temos uma habilidade tremenda de quê, pastor? De exigir rapidez da parte de Deus quando necessitamos de algo. Precisamos aprender, queridos, a esperar as promessas de Deus se cumprir, a esperar com segurança as promessas de Deus, mesmo que elas demorem. E é muito curioso observar que o maior crescimento não veio no momento em que Israel estava gozando pela plena liberdade. Não, o maior crescimento veio ao contrário, no momento ali do seu crescimento, ali foi quando eles estavam passando por perseguição e opressão. No tempo de liberdade em Canaã, aonde viveu Abraão, Isaque e Jacó, e o tempo de aflição aonde viveu os filhos de Jacó e Israel, olha só que interessante. A Bíblia diz que esse templo, ele foi muito interessante na vida de Jacó, na vida de Abraão, na vida de Moisés. Meus queridos irmãos, a Bíblia fala que Moisés, ele libertou o povo de Israel. E é muito curioso observar que o crescimento dentro do Egito, debaixo da servidão, vivendo a opressão e a escravidão do Egito, foi absurdamente maior do que quando eles não estavam vivendo no Egito. Quando nós aprendemos algo interessante através dessa lição, meus amados irmãos, ainda que a resposta que Deus parece lenta e muito distante, descansemos, confiemos que Deus sempre nos surpreende com coisas maiores que desejamos e esperamos. Se soubermos esperar, se soubermos acreditar, permaneceremos sempre firmes na presença do Senhor, com a certeza de que entraremos e sairemos, mas sairemos com progresso. Meus queridos irmãos, é interessante que a Bíblia fala a respeito da saída do povo de Israel. E algo interessante eu queria compartilhar com os irmãos aqui, sobre uma grande mudança. Uma grande mudança quando esse povo saiu do Egito. Quando esse povo sai do Egito, nós aprendemos que sair ali do Egito não é algo muito simples, não. Por isso que nós necessitamos da mão poderosa de Deus para sairmos do Egito chamado mundo.
nos ajudar. Agora eu vejo que o eminente Deus usou para libertar os filhos de Israel de Ramsés. Deus usou a sua infinita misericórdia, soberana, sabedoria. Ele preparou a Páscoa, Ele preparou o derramamento de sangue, Ele preparou a morte do Cordeiro, Ele preparou ali, Ele falou aos filhos de Israel: passe o sangue nos umbrais das portas. A ordem ali não era ter apenas o sangue. A ordem ali era comer o cordeiro, se reunir com as famílias e ter o sangue nos umbrais da porta. Eu acho interessante, meus amados irmãos, que em João capítulo 6, versículo 56, diz bem assim a palavra do Senhor. João capítulo 6, versículo 56. A palavra de Deus diz bem assim, ó: o que come, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Para sair do Egito, precisava de uma grande mudança. E a primeira mudança agora é a mudança na sua vida. Agora o assunto, ele toma outra direção, pois agora deixa de ter um aspecto judicial e jurídico. O objetivo e passa a ser um aspecto orgânico e subjetivo. E esse acontecimento aqui era algo escatológico, estava apontando lá na frente, entendeu? Apontava a morte de Jesus na cruz do Calvário, apontava o derramamento do seu imaculado sangue para nos salvar. Em João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz assim, ó: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pastor, a salvação plena em Jesus, a salvação plena e completa em Jesus Cristo, ela só será conseguida através do precioso sangue do Cordeiro de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ter a marca do sangue do Cordeiro Pascual em nossas vidas. Por quê, pastor? Porque só assim poderemos alcançar o perdão dos nossos pecados e a promessa de uma terra onde mana leite e mel. A terra prometida, a salvação. E objetivamente, diante de Deus, os meus pecados foram perdoados por Cristo. E por isso, eu devo mudar a minha alimentação a partir de agora. Pastor, que tipo de alimentação eu devo mudar? O povo de Israel, para sair do Egito, teve que mudar a alimentação. Deixar de se alimentar das iguarias do Egito, deixar de se alimentar dos banquetes que o Egito oferece, porque nós não pertencemos mais ao Egito. O povo de Israel não pertencia mais a Ramsés, e a partir de agora deveria se alimentar do Cordeiro Pascual. O Cordeiro Santo já não deve mais constituir meu ser com a comida do Egito, mas com o Cordeiro. Agora, pastor, o Senhor não está apenas interessado em perdoar os nossos pecados, mas também em transformar o que somos e fazer
fazer de cada um de nós novas criaturas, para o seu louvor, para a sua glória, transformando-nos em um verdadeiro cristão, transformando-nos em uma vida vitoriosa, deixando-nos de ser escravo, subindo assumindo a vida cristã, assumindo nova liderança, assumindo o novo dono, que é o Deus de Israel, no amor, na fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Meus amados irmãos, não é fácil sair de Ramsés, não é fácil sair do Egito. Para sair do Egito é preciso abandonar os costumes do Egito. Para sair do Egito é preciso abandonar a cebola, o alho e não voltar mais. Para sair do Egito é preciso confiar em Deus. Quantas pessoas hoje querem estar na presença do Senhor, mas ainda desejam comer as iguarias do Egito. Deus quer te libertar, não só da opressão do Egito, não só da escravidão do Egito. Deus quer te libertar da idolatria do Egito. Deus quer te libertar da infelicidade do Egito. Deus quer te libertar da opressão do Egito. O Egito representa esse mundo, e esse mundo jaz no maligno, e não tem nada de melhor para nós. Mas Deus quer nos libertar. Deus quer nos libertar. Oxalá que hoje essa palavra esteja falando contigo. Oxalá que hoje esse estudo esteja falando contigo, esteja te chamando a sair, abandonar as iguarias do Egito, abandonar a idolatria do Egito, a opressão do Egito, a escravidão do Egito. O Senhor te chama nesta hora a esquecer Ramsés, a esquecer o Egito, a esquecer a escravidão e caminhar na dispensação, se alimentar do maná do céu, do beber da água, beber do Espírito que emana dele, aleluia. Nós queremos orar pela tua vida. Levanta a tua mão para o céu aí na tua casa, aonde você estiver. Se você precisa de um milagre, se você precisa voltar para os caminhos do Senhor, se você está aí escravizado no mundo, nas drogas, na opressão, na prostituição, no vício, no jogo, eu quero dizer, o Senhor te chama a abandonar o Egito. O Senhor te chama a abandonar a Ramsés e a caminhar para uma terra prometida, a terra que manda leite e mel, as mansões celestiais. Amado Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, na tua presença, Senhor, nós estamos mais uma vez aqui, Senhor, intercedendo pelas vidas, intercedendo, Senhor, por cada alma, intercedendo por cada vida que está ouvindo esta live, ouvindo esse estudo bíblico, Senhor. Alcança, Senhor, com mão forte, Pai querido. Liberta deste mundo, liberta do Egito, liberta de Ramsés, liberta, Senhor, da escravidão, liberta, Senhor, das drogas, Pai querido. Restaura a família, restaura, Senhor, restaura casamento, restaura ministério, restaura a vida espiritual, Senhor, na tua presença, Pai querido. Somente tu pode nos tirar, Senhor. Somente tu, Pai querido, pode mudar a situação de vida. Sim, Pai, assim como tu fez ao povo de Israel, assim como tu libertou o povo de Israel, Senhor, assim tu pode libertar nos dias de hoje. Oh, aleluia! Nós te agradecemos, Pai, por este culto. Te agradecemos pelas vidas que estarão assistindo esta live, Pai, no nome de Jesus.
Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.